Débora Regina Leme dos Santos era uma estudante de apenas 21 anos com uma vida normal e um futuro promissor pela frente. No dia 6 de outubro de 2012, o corpo de Débora foi encontrado já sem vida, dentro de seu próprio carro em um terreno baldio. O que a família e amigos de Débora não poderiam imaginar era que o autor dos crimes fazia parte da vida da jovem. Cícero Adriano da Silva, de 25 anos, era um amigo próximo de Débora e de sua irmã, Bruna. Frequentador da mesma igreja que a família das irmãs, Cícero era um dos melhores amigos de Débora e possuía a confiança de seus parentes. Débora foi vista pela última vez em frente à empresa onde trabalhava, em Hortolândia. Uma testemunha diz ter visto um casal com as mesmas características físicas de Cícero e Débora. Horas depois, o corpo de Débora Regina foi encontrado em um terreno vazio dentro de seu próprio carro. Utilizando da confiança que a família tinha nele, Cícero finge não saber o que aconteceu. Ele vai até a casa da família, onde faz uma oração e ajuda os parentes de Débora a procurarem por ela. O caso da Débora Regina, uma universitária de 21 anos, muito bonita, que é encontrada assassinada dentro do seu próprio carro. E pela investigação, chega-se na figura de um amigo, possível admirador platônico dela, frequentava a igreja junto com ela, ou seja, um indivíduo acima de qualquer suspeita. É uma moça com 21 anos de idade, ele 25 anos de idade, um pouquinho mais velho, que eram amigos de infância, muitos anos. Ele gozava do carinho e da confiança da mãe da moça. E o que tem de interessante nesse caso é que ele era apaixonado por ela e ela nunca foi apaixonada por ele. Ela era uma moça bonita, e charmosa, com muita vida, provavelmente uma paixão meio enrustida, uma paixão infantil que ele vinha mantendo há muitos anos. E ela tinha ele única e exclusivamente como um amigo. Então até mesmo um amigo confidente, um amigo que levava para almoçar, levava numa festinha, enfim, eram jovens comuns. E tenho a impressão que ela contou para ele que estava gostando de uma pessoa, que estava tendo um relacionamento, e isso daqui foi um estupim que ele não aceitou. Ele deve ter se declarado para ela ou algo nesse sentido, mas ela nunca quis saber dele. Ele pega e mata ela. Mata ela nesse lugar ermo e mata asfixiando com o cinto de segurança do automóvel. Mas o que é interessante aqui, em termos de anatomia do crime, é o que aconteceu depois. Primeiro ele foi ao enterro, depois ele negou, depois ele foi entrevistado pela polícia e também negava. Ninguém desconfiava a princípio dele, a própria mãe não desconfiava porque ele era uma pessoa de confiança da família, etc. A polícia, muito boa, ela logo chegou à conclusão que ele deveria ser o autor do crime. Nega, mas depois ele, no mesmo dia, na noite, ele é chamado para ir novamente à polícia e aí ele acaba se traindo e acaba admitindo que realmente foi ele que matou a moça. O caso da Débora, uma estudante universitária de Campinas, demonstra o quão é perigoso e o quão difícil é você determinar o comportamento criminal. No entanto, esse é um caso que revela uma passionalidade, revela uma impulsividade, remete a um quadro de mentira patológica de uma pessoa muito próxima, inclusive com grau de proximidade em razão de vínculos religiosos, de igreja, etc.
Então havia uma afinidade, havia uma amizade, havia vínculos familiares, havia um relacionamento pessoal, havia um relacionamento afetivo e havia um desejo que isso se tornasse, tudo demonstra que o desejo dele, do Cícero, é que aquilo se tornasse algo mais sério, algo que a priori, no primeiro momento, é negado pela Débora. Durante o processo de investigação, diversos fatores levaram a polícia a acreditar que Cícero era o assassino de Débora. Uma dessas provas foi um arranhão em seu rosto, que apareceu no mesmo dia do desaparecimento da garota. Além disso, as herbes apontam o aparelho de celular de Cícero no local do crime, horas antes do corpo ser encontrado. As narrativas dos familiares, a narrativa da polícia na época, relatam que houve envolvimento, princípio de namoro ou ficaram juntos. A expressão que se usa entre os jovens é ficamos, ficaram. Então parece que houve ou houveram 2 momentos em que eles ficaram. Talvez para ela tenha surgido a impressão a partir disso que a amizade era o suficiente, ou que bastaria a amizade para ambos, mas ele desenvolveu um ciúme, desenvolveu um controle e de alguma maneira ele aceitar e continuar a ser amigo era uma forma de estar perto e estar controlando. Com certeza a Débora Regina não tinha noção nem do grau da ideia obsessiva do Cícero. A ideia vai se tornando preemente à medida que ela começa a se interessar por outras pessoas. Inclusive, na dinâmica da amizade deles, é aí que começam a surgir as primeiras brigas, muitas vezes ininteligíveis. Ela não entendia direito por que estava brigando com ele. Dentro de uma conjuntura, ele, por algum momento, via nela uma posse dele. E ela, em algum momento, permitiu, entre aspas, muitas aspas, que ele sentisse a posse dela. Porque sempre há essa complementariedade, não é? O Cícero é um perfil de pessoa que ele não vai sentir esse tipo de afeto por qualquer moça. Então, quando a Débora Regina, por até amizade, confessa ao assassino Cícero que estava interessada em outro rapaz, que estava se apaixonando por uma outra pessoa, aquilo desestabiliza a relação de posse que ele tinha. E aí ele cria um pensamento do tipo, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Então é uma ideia obsessiva no sentido de tomar conta totalmente da dinâmica psíquica desse indivíduo, a ponto de não caber mais outros tipos de reflexão e outros tipos de consideração a partir dessa hipótese de posse e, consequentemente, de assassinato. Cícero também dá outros sinais que fazem com que a família de Débora e a polícia comecem a suspeitar de seu comportamento. Durante o velório, ele permanece o tempo todo com uma blusa de manga comprida, como se tivesse algo a esconder. Além disso, ele não se aproxima em momento nenhum do corpo de Débora, causando estranhamento nos familiares. Mas é importante ressaltar que o crime perfeito não existe. Existe uma força interna que nos rege, que é aquilo que a gente chama de inconsciente, tanto o pessoal como o inconsciente maior, que é o coletivo, que faz com que haja indícios de traição dos seus atos. Como, por exemplo, nesse caso, primeiro o espetinho de carne no carro, foi encontrado um pedaço de carne nela, né? Porque ela é esganada e depois estrangulada com cinto de segurança, encontrado o espeto no carro, uma ligação de um celular
num momento próximo ali ao crime. É óbvio que ele vai tentar, na investigação, criar alguns álibis para descaracterizar a presença dele, mas esses álibis vão caindo por terra à medida que várias pessoas diferentes estão imbuídas na investigação, estão debruçadas em pegar pequenos indícios, e são pessoas que não estão regidos pelo pensamento obsessivo que marca o assassino. Logo, essas pessoas estão mais aptas a desvendarem e puxarem o fio do enredo que está regendo essa história. No momento que há todo o movimento em relação à morte dela, ele toma uma segunda decisão. E essa segunda decisão deve ser analisada com outro critério. Mas a partir dali, ele vai até a família, ele oferece ajuda, ele fala com uma amiga, ele faz uma oração junto à família. A partir dali, a personalidade dele se revela, mais do que com o ato criminal. Nós devemos perceber que qualquer pessoa pode cometer um crime de homicídio. Não há uma genética específica, não há uma criminogênese específica, e ele mente descaradamente, de forma criteriosa, e ele cria argumentos para a polícia sobre o ferimento no rosto, inventou uma briga com um motoboy. A única coisa que ele percebe no motoboy é um adesivo do aeroporto de Viracopos, e ele diz isso em função da polícia, através das herbes do celular, saberem que ele estava no local do crime, ou próximo ao local do crime, naquele momento em Campinas. E ele não, eu estava ali, mas porque eu briguei e fui atrás e queria me vingar do motoboy que brigou, que me agrediu, me senti muito humilhado. Então ele vai construindo uma mentira em cima da outra, mesmo confrontado ele nega, e a partir daí que se revela realmente a personalidade do Cícero. No caso desse crime, a gente percebe que ele tem traços que no conjunto da obra de avaliações criteriosas, periciais, o protocolo de trabalho próprio, poderiam fazer parte da psicopatia. No entanto, um mentiroso patológico pode ser um mitomaníaco. O fato de ele ser impulsivo pode ser característica de um criminoso passional. Então nós temos aqui um ato impulsivo, nós temos um comportamento manipulador e mentiroso. Isso por si só não caracteriza a psicopatia. No entanto, são comportamentos pertinentes a indivíduos com características antissociais. Veja, o comportamento antissocial ele é um comportamento da espécie. Antes de termos normas do direito, normas religiosas, na história da humanidade, o comportamento antissocial era muito aceito. E muitas vezes, dentro de uma visão machista, o homem ele tem baixa tolerância à frustração, principalmente a relações interpessoais com mulheres. É muito característico em crimes de natureza passional o homem ouvir não, a mulher se afastar, não suportar a pressão, não suportar o ciúme, e mesmo após o término, acontece o crime de homicídio. Esse crime de homicídio ele tem várias características. Percebemos em crimes passionais uma impulsividade. Tiros, emboscadas, facadas, estrangulamento, sufocamento. O modus operandi dentro da cena do crime se adequa a um crime passional. Ele premeditou o crime ou não? Essa é a pergunta que fica no ar. A resposta, ela está na montagem de um quebra-cabeça. Bom, a polícia pegou uma peça aqui, outra ali, e foi formando uma imagem sem ser uma imagem completa. Ficou faltando mais alguma coisa para completar essa imagem. Tudo leva a crer que é possível que ele tenha premeditado os dados colhidos pela polícia. E do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, forense, existe alguma peça que possa se encaixar nesse contexto geral? Sim, existe. Qual? Quando o crime
é praticado sem premeditação, ou seja, em curto-circuito, num momento, por uma motivação ali que ocorre naquelas circunstâncias, normalmente o criminoso, passadas 24 horas, ele cai em si, ele percebe aquilo que ele fez, então ele entra numa profunda depressão, muitas vezes ele tenta o suicídio, porque nós estamos falando de crime por, entre aspas, por amor, que na verdade não existe, é um crime porque ele não aguentou aquela condição dela falar para ele que tinha, digamos, um namorado, alguém que ela estava gostando. Pois bem, quando isso acontece, nesses crimes passionais, quando o crime não é premeditado, normalmente 24 horas depois, o criminoso ele entra num processo de depressão, num processo de arrependimento e não dissimula a ação. Ele é pego com muita facilidade, porque ele passa a ter um comportamento coerente com o arrependimento. Agora, quando o crime é premeditado, ainda que possa ser uma premeditação movida por ciúmes, por vingança, por não aguentar uma situação qualquer de que o objeto amado está se dedicando a uma outra pessoa que não ele, mas se é premeditado, normalmente depois do crime existe a dissimulação, ou seja, histórias que tentam mostrar que ele tem um álibi ou que ele não foi o culpado ou alguma coisa dissimulando a atitude criminosa, como houve neste caso. Esse caso ele dissimula, ele esconde da polícia, ele vai no enterro, ele não conta para ninguém, ele tenta arrumar justificativas para chamadas telefônicas, para o carro estar lá e ele estar no local. Então, normalmente, quem age desta forma, normalmente premeditou. Então, esta peça, junto com as outras que a polícia recolheu, pode ser uma peça psicológica importante que se encaixe nesta questão de premeditação ou ato em curto-circuito. Qual é a linha tênue entre o amor e a loucura? O que faz uma pessoa se descontrolar ao ponto de tirar a vida de sua grande paixão? Cícero era realmente apaixonado por Débora, ou esse tipo de sentimento não pode ser considerado amor, e sim obsessão? Existem sinais do pensamento obsessivo, porém, a maioria das pessoas não consegue notar. Passa como provas de carinho, provas de amor, estruturas de caráter, perfil de personalidade. Só quem tem já muita experiência, às vezes consegue perceber. Além do que, muitas vezes, quando a gente está dentro de uma relação, somos um pouco cegos para isso, não é? A pessoa que está de fora, ela consegue ver com mais clareza a dinâmica daquele casal, daquele par. No crime passional, o que acontece? Nós temos duas esferas mentais completamente diferentes. Uma é o pensamento e a outra é o sentimento. Você pode notar que quanto mais você pensa, menos você sente. E quanto mais você sente, menos você pensa. Então são duas esferas opostas. Agora, o que acontece quando há passionalidade? Os ciúmes ou a possessão doentia? O sentimento, que no caso sentimento de ciúmes, etc., ele invade o pensamento. Invade, domina e escraviza. Então o que acontece? A pessoa fica dominada pelo sentimento. Tem até um nome em psiquiatria forense chamado catatimia. É quando o sentimento invade o pensamento e determina a ação.
Quando Cícero é levado pela polícia para a delegacia, ele nega o crime, dizendo que o arranhão em seu rosto era fruto de uma briga que ele teve com um motoboy. Ele conta diversas mentiras até que seu material genético é encontrado debaixo das unhas de Débora, mostrando que houve uma tentativa de defesa da parte da garota. Outros machucados em seu braço mostram que houve luta e as manchas roxas em seu pescoço comprovam que Débora sofreu morte por asfixia. Ele se arrepende de talvez ter matado pela punição que ele vai ter, não pelo final da vítima. Tanto que um terceiro ponto interessante no caso, há um relato de uma amiga. Durante o sepultamento, a garota comenta que o assassino da Débora estaria ali, entre os amigos e a família do funeral. E ele vira e faz psss, ele coíbe esse comentário. Depois, nas investigações, isso é relatado para os investigadores e já levanta um terceiro ponto forte que leva para o caminho do Cícero. Aí, o quarto elemento que é contundente, não é? É o material genético encontrado debaixo das unhas da vítima. E aí coincide e então se torna contundente. A polícia então o encontra e ele começa a ficar desconfiado porque ele é o único que tem que voltar à delegacia para prestar o depoimento. Ele confessa o crime, chora, já na sensação do que aquilo iria desdobrar para ele enquanto pena. A reincidência é alta no Brasil porque não há um programa penitenciário no Brasil. Não há um programa de classificação de presos, não há um programa de separação de psicopatas. Ou seja, temos uma lei muito boa no Brasil, que é o artigo 5º da Lei de Execução Penal, que pede a promoção da individualização da pena. Só que o Brasil não faz isso. Eles separam os presos por crime, por facção, mas não por perfil de personalidade. Ou seja, não há uma contaminação que não é quebrada, que não é extinta no Brasil. Enquanto não houver um trabalho de classificação de presos, com protocolos rígidos, com programas de individualização, nossa reincidência continuará sendo uma das maiores do mundo. Cícero Adriano da Silva foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Muitos consideram a duração de sua pena injusta e muito curta.